Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical, pela oportunidade de estar apresentando este trabalho a vocês que estão assistindo esse vídeo hoje e participando do congresso. O trabalho que eu irei apresentar aqui será sobre os resultados da minha dissertação de mestrado que compõem o artigo que foi aprovado para este congresso e que tem como nome Trajetórias Formativas de Trompetistas, um estudo de caso com 3 profissionais atuantes no cenário musical de Porto Alegre. Então, primeiramente, como se deu esse interesse pelo tema, né? Trajetórias formativas de trompetistas? Bom, eu sou trompetista e iniciei a minha trajetória nesse tema, então está vinculado com a minha própria trajetória, onde eu iniciei num projeto social aqui no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Alvorada, né, um projeto chamado Ouvir a Vida, que inclusive existe até hoje. Eu comecei lá meus estudos musicais com flauta doce, percussão e canto coral, e posteriormente com trompete. Né, a gente tinha a oportunidade de assistir a alguns grupos que vinham tocar na comunidade, e certa vez eu vi um grupo de alunos da Escola de Música da OSPA, que é a Orquestra Sinfônica aqui de Porto Alegre, se apresentar, né? E tinha um trompetista lá, e eu vi ele tocar trompete, aquilo me chamou a atenção, bom, quero tocar trompete, adorei o instrumento. O projeto fez um esforço, conseguiu uma doação, essa foto é do dia que o instrumento foi doado, eu ali com a minha mãe, né, meu irmão, meus colegas do projeto, e desde aí eu não parei, né? Então eu fiz licenciatura em música, em Porto Alegre, no IPA. Depois eu fiz o Conservatório Pablo Conlos, que é a escola de música da OSPA, onde eu estudei trompete durante 5 anos e me formei no curso. Depois eu fiz mestrado em música com ênfase em educação musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação da professora doutora Josamara Souza. E aí, a partir dessa oportunidade de estar no mestrado, né, eu acabei participando do grupo ENCO, que é o grupo onde é organizado, né, por ela, Educação Musical e Cotidiano, e nesse grupo, então, eu tive a oportunidade de ler vários textos, conversar com os colegas, e aí, como eu tinha o hábito, né, ainda tenho, de algumas vezes participar de festivais de música, eu sempre tinha aquela curiosidade, onde é que, com os colegas de trompete, onde é que tu se formou, com quem tu estudou, né, e esses, então, questionamentos me levaram a fazer essa pesquisa de mestrado, né, onde eu estou apresentando aqui hoje o artigo, então, que foi o resultado dessa pesquisa, e dentro desses questionamentos surgiam o seguinte, né, como os trompetistas tiveram interesse pelo instrumento? Né? Onde iniciaram o seu contato com a música? Tiveram um professor de trompete? Com quem estudaram o instrumento? Que tipo de metodologia foi utilizada em seu aprendizado? Como e por que decidiram atuar na área de música? E o que é ser um trompetista? Então esses questionamentos me levaram, né, a propor uma pesquisa de mestrado, onde eu ingressei na URGS, e também essa pesquisa acabou tendo como objetivo geral, então, compreender as trajetórias formativas de trompetistas atuantes no cenário musical de Porto Alegre. Eu delimitei bem o tema, né, a cidade de Porto Alegre, onde eu resido atualmente, né, para não ficar uma coisa tão abrangente. Eu consegui compreender esse locus de pesquisa. E aí, nos objetivos específicos estavam detectar em que lugares acontecem a formação dos trompetistas que atuam no cenário musical de Porto Alegre, descobrir como ocorreram os processos de formação, identificar como se deu o interesse pela música e pelo instrumento trompete, e verificar onde os trompetistas atuam. Então essa pesquisa se tornou interessante porque aqui na cidade de Porto Alegre a gente não tem um curso de trompete, né? Eu sei que em outras regiões do Brasil a gente tem, né? E aqui a gente não tem nem licenciatura nem bacharelado no instrumento. A gente tem um curso de bacharelado na cidade de Santa Maria, que fica no interior, né, do estado. Então, a minha pergunta, né, geral, que como vocês podem ver, era, tá, mas e como esses trompetistas que vivem em Porto Alegre estão se formando, estudando, se a gente não tem, né, essa qualificação, digamos assim, essa qualificação profissional pelo MEC, né, que estratégias, então, que eles estavam utilizando, né, estão utilizando. E aí, a partir disso, então, eu fiz esse projeto de pesquisa, né, esse trabalho. E então eu comecei também, né, pela revisão de literatura, a buscar trabalhos que se aproximassem do meu. E aí, né, eu comecei então pela área da educação musical,
e buscando autores que pudessem falar sobre trajetória, e aí encontrei alguns. Depois eu fui para pensando assim, então vamos agora expandir, né? Vamos para a área dos trompetistas, sobre trompete, o que que tem. E aí eu encontrei muitos trabalhos relacionados à performance e pouquíssimos trabalhos relacionados à trajetória de trompetistas e, por exemplo, o ensino de trompete, né? Ou como se aprende, como se ensina trompete. E aí depois, por último, né, na literatura internacional. Aí na literatura internacional eu encontrei diversos trabalhos falando sobre trajetórias de trompetistas, o que acabou me mostrando que existe um interesse muito maior, né, fora do país sobre este tema, né. E também vale destacar que no momento da revisão de literatura para essa pesquisa, não foram encontrados trabalhos que falassem sobre trajetória formativa de trompetistas que atuassem na região de Porto Alegre. A metodologia, então, que eu utilizei para este trabalho foi um estudo de caso, tendo como abordagem a pesquisa qualitativa. A coleta de dados foi feita, então, através de um roteiro semi-estruturado, com 3 eixos principais que nortearam esta pesquisa, sendo eles o início da trajetória, o período de formação e a carreira. E para colaborar com essa pesquisa, eu coloquei alguns critérios. E eu busquei por trompetistas que estivessem dando aulas, tocando em orquestras, grupos de câmara, banda, eventos ou fazendo shows aqui na região de Porto Alegre. E aí os colaboradores que acabaram se enquadrando nesse perfil, né, são todos aqui, trabalham profissionalmente na região de Porto Alegre, e os nomes deles são Renato Nunes, Thiago Link e Jorge de Paula, que é conhecido como Jorginho do Trompete. Sobre as entrevistas. As entrevistas foram gravadas em áudio com a utilização de um gravador e geraram 5 horas e 25 minutos com 55 segundos, resultando no final de 98 páginas de transcrição. Neste quadro, então, a gente pode observar as datas, locais, duração e número de páginas transcritas de cada entrevistado. Então, sobre a categorização, organização e análise do material. Eu iniciei o trabalho de categorização dos dados dividindo em 3 grandes categorias, sendo o início da trajetória, período de formação e carreira. A partir disso, e de acordo com as respostas dos entrevistados, foram criadas subcategorias com subtítulos que abordam assuntos que se encaixam nas grandes categorias. Então, assim, por exemplo, né, na grande categoria, o início da trajetória, eu coloquei todas as falas dos entrevistados que estão relacionados com o começo deles na música. Então apareceram questões familiares, de amizade, grupos musicais, né, que fizeram parte do início da aprendizagem dos colaboradores. E eu fiz esse mesmo procedimento para os 3 entrevistados. Então, dessa forma, eu organizei um sumário dividido em fragmentos temáticos, o que auxiliou na redação dos textos, transformando-os em narrativas para a sua análise qualitativa. Vale lembrar, né, pessoal, que esse trabalho, aqui eu estou resumindo, a gente tem pouco tempo e no artigo também está resumido. Então, quem tiver interesse, dá uma lida no artigo e também busque pelo trabalho, né, completo para poder entender melhor tudo que aconteceu aí na pesquisa, né, que aqui em 15 minutos eu vou tentar resumir para vocês. Estou tentando resumir para vocês. Então, agora eu vou apresentar os resultados dessa pesquisa, né, a partir dos relatos dos entrevistados, tá? Então aqui, ó, vamos lá. O início da trajetória, então, né, em relação ao início da trajetória dos colaboradores, né, percebeu-se que os 3 trompetistas trouxeram aspectos que convergem a respeito de suas trajetórias e dos ambientes em que foram socializados. Apesar de estarem em momentos diferentes de vida, Renato, Thiago e Jorginho do Trompete mostraram ter sua base de formação na família como primeira instância socializadora. Seus relatos mostraram que no seio familiar a música estava presente desde cedo, em forma de escuta ou com alguém da família que já tocava. Além disso, notou-se que, mesmo que muitas vezes a família não tivesse condições financeiras, o apoio e o suporte foram importantes para que o desejo de se tornar trompetista fosse despertado e para que seguissem na área da música. Percebeu-se ainda que os trompetistas tiveram inicialmente uma relação de brincadeira com o instrumento, o que trouxe a reflexão sobre a importância de se pensar
né, uma iniciação com trompete de forma lúdica e divertida, sem perder a seriedade e comprometimento do ensino. Outra instância socializadora apresentada pelos entrevistados foi a banda de música escolar. Todos eles passaram pela banda e contaram experiências que os foram transformando em trompetistas ao longo do tempo. O período de formação, tá? Os três entrevistados passaram pelo Conservatório Pablo Conmos, né, que é a escola de música da OSPA. Então, Tiago e Jorginho não tiveram experiências tão positivas, né? Jorginho explica que o professor não aceitava a forma com que ele tocava, né, por ele trabalhar já com música popular mesmo cedo, e o Tiago, né, teve questões relacionadas ao repertório que foi pensado para ele, que o professor colocava para ele, por ele ter facilidade, ter começado já na família, nessa facilidade que a gente diz, na verdade, isso foi construído lá na base da família dele, que o irmão já era trompetista. Então o professor queria que ele tocasse peças que ele considerou nas falas dele que eram de um nível que ainda ele não conseguia, o que acabou até gerando um certo trauma, quase fazendo com que ele parasse de tocar. Já o Renato Nunes, que também foi participante dessas entrevistas, disse que para ele também estudou no conservatório, mas ele não teve essas questões, porque ele já veio de uma nova geração, né, dentro do conservatório. Além disso, também, né, sobre esse período de formação, todos eles falaram que participaram da banda, né, de bandas na escola, então tiveram ali o aprendizado dentro da banda, né? E também o Tiago e o Renato foram estudar fora, então também tiveram essa oportunidade de estudar fora. Então aqui a gente tem no período da formação esses três itens: a banda de música escolar, o conservatório e também as experiências profissionais, né? O Jorginho não estudou fora, mas disse que o aprendizado dele aconteceu na noite, onde ele tocava já desde os seus 14 anos. Sobre a carreira. Então aqui, em relação à carreira, né, o Renato, eu botei uma fala dele, ele fala que aqui em Porto Alegre é um mercado difícil, um mercado sem grandes possibilidades para os estudantes e para quem tem uma formação. Então aqui em Porto Alegre, o Renato, que estava começando nessa época que eu entrevistei sua carreira, dizia que aqui ele não via oportunidades, apesar de ele já trabalhar fazendo cachês, né, dando aulas e etc. Já o Tiago e o Jorginho, eles estavam em outra situação, eles eram concursados nessa época que eu fiz as entrevistas com eles. Então eles falaram, mas eles diziam a mesma coisa, isso corroborava com as ideias do Renato, que aqui não havia possibilidades, mas os dois, sendo concursados, né, tinham essa estabilidade, né, apesar de achar que aqui não havia essa possibilidade. E aí, né, outros dados então relevantes aí surgiram, né, sobre a pesquisa, que eu estou resumindo, né, pessoal, os dados, mas tem muita coisa, mas vamos lá. Então, além desses dados apresentados até aqui, né, no decorrer das entrevistas, por exemplo, outras coisas que eles falaram foi as formas de ouvir música, né, como eles aprendiam e absorviam isso, e as formas de estudar o trompete também, né, mostravam que essas maneiras que eles encontraram de se formar os tornaram trompetistas ao longo do tempo. Né? Então, no final ali do meu roteiro de questões, eu coloquei uma pergunta, né? Uma pergunta sobre o que o trompete representava na vida deles. E aí o Renato respondeu que o trompete, para ele, estava associado com a música, que o trompete era a voz dele dentro da música, e que poderia fazer música, né? Foi o jeito que ele achou de fazer música com o instrumento. Para o Tiago, o trompete era a ferramenta, né, por onde ele poderia compartilhar, expressar, colocar aquilo que ele sente. E o trompete para o Jorginho representa muita coisa boa, representa alegria, representa a profissão, né? E então, né, a partir disso, né, a conclusão as considerações finais, a conclusão sobre isso é que se pense, né, em pesquisas que tragam essas questões, né, de busca de trajetória, e que aqui na região de Porto Alegre a gente ainda não tem um curso de trompete, então isso precisa ser pensado para a formação dos trompetistas, né, e que tenham mais pesquisas sobre como os instrumentistas se formam, como eles aprendem, como eles estudam, e basicamente é isso, tá? Então agradeço a oportunidade novamente, né? Aqui estão as referências e muito obrigado.